Fala galera, É, hoje eu vou falar para vocês, explicar na verdade um programinha para fazer uma calculadora de bases numéricas diferentes, tá bom? Para inteiros, não para números fracionários. Na verdade eu acho que inteiros não tá nem completo aqui, tá só a partes naturais, mas eu mostro, tá quase todo feito, eu acho, dos inteiros. Lembrando também que o raciocínio que eu usei para fazer esse programa é um raciocínio que demanda mais tempo para a máquina rodar, então não é o ideal, certo? Caso não tivesse essa função no Python, certo? Como a gente está trabalhando com Python aqui, estou usando o Jupyter do Anaconda. Como a gente está trabalhando com Python aqui, já tem todas essas funções de fazer as conversões de bases numéricas diferentes, né? Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com base numérica hexadecimal, decimal, octal e binária, tá? As operações de subtração, as básicas, subtração, soma e multiplicação, certo? Esse aqui, na verdade, esse import no Py, nem precisei, fazer um comentário nele, tá? Vamos começar primeiro pela primeira função. Def func dados, eu chamo ela lá embaixo para iniciar tudo. E ele solicita para o usuário qual tipo de base que ele vai fazer as contas, né? Ele retorna isso para a função main, e da função main sai toda a operação, né? Vamos lá. Ele recebe um número, solicita um número para o usuário, depois a operação e depois o seguinte número, certo? Se deu uns prints aqui, vai ter uns prints assim aleatórios, porque na época eu estava fazendo isso, né? Porque o meu professor, ele quer pelo método direto, sem fazer essa conversa, essa base decimal como ponto, né? E aí quando tá fazendo tinha muito erro, né? Não sou acostumado com Python, queria do C++, né? Então, muita sintaxe estava errada, então eu tava querendo saber onde é que estava, então foi isso. Primeiro passo aqui, dependendo da escolha, né? Ele vai chamar a função de cada um. Aí, esse sinal aqui, que vai ter nessa linha aí, vai chamar a função, vai receber a função identificar negativo, que lá embaixo, eu já tinha um R1 ali, mas não tem problema. Identificar negativo, vai retornar se tem algum sinal, certo? Se tiver algum sinal, no caso sinal negativo, né, ele vai dar true. E aí se for true, aí ele vai chamar a função transformar, que é a últimazinha aqui, que ele tira esse sinal e transforma só em, em um número normal, sem o negativo, porque quando a gente for fazer, a gente recebe em string, então o negativo conta como um caractere, então vai ser um problema pra gente, né? Beleza, depois disso ele pega como parâmetro esse número que ele retornou, o número normal, né? Sem o menos, e aí ele chama a função transfiexa. Essa função aqui, eu transformo ela numa lista, essa string numa lista, na verdade, né? Recebo uma string que é um num e transformo numa lista para quê? Para que eu possa, quando eu transformo em lista, o próprio Python ele faz essa separação de caracteres normalmente, certo? Então, eu transformo para lá para poder trabalhar com cada caractere da, do vetor, né, da lista. E aí eu fiz um dicionáriozinho para fazer essa substituição. Como eu estou trabalhando em hexadecimal, né, faço a substituição e passo tudo para os decimais. E cada vez, isso aqui foi só um negócio de bug. E aí aqui eu adiciono a cada iteração, a cada i, né, do dicionário, eu adiciono o meu i também do vetor. E aí meu j, meu iterador, ele começa
de trás para frente, né? Então, para transformar para o decimal, eu tenho que começar de cima. E aí faço a multiplicação aqui, a lógica de programa, a lógica de raciocínio aqui, né? Vai somando, vai multiplicando por 16, o número vezes a quantidade de... Se está na dezena, vai ser o J6, vai ser 2. Se está na centena, o J vai ser 3. E assim por diante. Beleza? A centena 2 e a dezena 1, perdão. E basicamente é isso. Só que quando depois que ele retorna essa função, ele vai retornar a função, tá em decimal, vai chamar a função operação. Aqui. E aí, essa função vai fazer as operações básicas e aí vai retornar um número já fechado, certo? Depois, se tiver esse número fechado, eu tenho que retransformar para o hexa, né? Que eu tenho que dar resultado na base que ele quer. E aí você faz a mesma coisa disso, só que dividindo, né? Em vez de estar multiplicando, a gente passa dividindo e faz o dicionário de volta. Na verdade, totalmente ao contrário do dicionário. Se tiver um número, ele vai para string. O caractere, né? 2 até o F, que é o 15, né? E é isso, pessoal. Mesma coisa, na verdade, para o octal e o binário e o decimal nem se fala, né? São bem mais fáceis, só precisa fazer a lógica mesmo, não precisa fazer esse dicionário nem nada. Só que como hexadecimal é mais difícil, a base 12, base 13, base 11, base 14, base 15 e 16 são com letras. Então você tem que fazer isso aqui, que aí vai ajudar bastante. Pode fazer um if else também, mas isso aqui é muito mais clean, muito mais organizado, né? E é isso, galera. Tamo junto. E é isso.